O sol ainda nem tinha rompido o horizonte quando o velho Antônio percebeu que algo estava errado. O vento soprava de um jeito diferente naquela manhã. Quente, inquieto, quase impaciente. Luar, seu cavalo, relinchava olhando para o leste, onde uma névoa avermelhada começava a se erguer entre as colinas. Era um silêncio estranho, pesado demais para o campo, o tipo de silêncio que vem antes de algo grande, algo perigoso. Você já sentiu o ar mudar? Como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração? Já teve a sensação de que o mundo está prestes a te colocar à prova mesmo sem aviso? Antônio sentia exatamente isso, porque às vezes o destino não grita. Ele sussurra no farfalhar do capim seco, no ranger do portão, no olhar inquieto de um animal que sabe mais do que nós. E, naquele instante, antes mesmo de ver as chamas, o velho sabia. O fogo estava vindo, o cheiro de fumaça ainda era leve, mas inconfundível. Ele apertou o chapéu na cabeça e olhou o horizonte com o olhar de quem já enfrentou muita coisa. Secas, tempestades, perdas. Só que naquele dia, algo parecia diferente. Luar pisava firme no chão, batendo o casco como se chamasse o dono para partir. Antônio respirou fundo. O silêncio estava prestes a acabar, e o que viria depois, ele nem imaginava. O primeiro estalo veio como um trovão seco. Antônio ergueu os olhos e viu uma faixa de fumaça se arrastando pelo céu, fina no começo, mas crescendo rápido, se espalhando como tinta preta num lençol azul. O calor começou a mudar de tom. O ar, que antes só pesava, agora queimava. Luar deu 2 passos para trás bufando, orelhas tensas, como se ouvisse o que o homem ainda não podia ver. O velho ajeitou o chapéu, olhou para o horizonte e sentiu o gosto amargo de fuligem na boca. O fogo estava ali. No alto da colina, ele viu o clarão. Uma linha vermelha engolindo o mato seco e correndo solta pelo vale. As labaredas pareciam dançar, mas era uma dança de morte. Antônio sabia que o vento do norte empurrava o fogo na direção do rio. E foi aí que lembrou da menina. A filha do vizinho, pequena, vivia brincando por ali, do outro lado do vale. Ele apertou os olhos, tentando ver algo através da fumaça crescente. Nenhum som, nenhum movimento. Só o rugido distante do fogo. Luar, vamos até lá. As palavras saíram quase num sussurro, mas o cavalo entendeu. O velho correu até o estábulo, soltou a rédea, jogou sobre o ombro a velha manta de couro e prendeu a sela com firmeza. O cavalo estava inquieto, sentindo o cheiro do perigo antes mesmo que as chamas se aproximassem. O chão já tremia com o avanço do fogo. Antônio olhou para trás uma última vez, vendo a pequena casa de madeira cercada pelo capim alto. Sabia que se saísse, talvez não voltasse a tempo de salvar nada. Mas se não fosse, alguém ia morrer. Montou. Luar relinchou alto e os dois partiram. A poeira subia quente, misturada ao ar pesado. O sol já parecia um disco pálido atrás da fumaça. Cada passo do cavalo fazia o chão chiar, como se o solo estivesse vivo e revoltado. Antônio tentava manter o equilíbrio enquanto os olhos ardiam com a fumaça. O vento virou, soprando com força contra eles. Era como se o próprio vale quisesse impedir sua passagem. Mais à frente, o fogo rugia como um animal enfurecido. As árvores secas estalavam e caíam, abrindo labaredas que engoliam tudo ao redor. O velho puxou as rédeas tentando achar um caminho menos tomado. Calma, Luar. Calma, parceiro. A voz era firme, mas o coração batia rápido. Ele sabia que o cavalo sentia o mesmo medo, e que só a confiança mútua podia mantê-los em pé. Um trovão seco ecoou no céu. Não era tempestade. Era o som de uma árvore desabando em chamas. A fumaça começou a baixar, espessa, densa, queimando os olhos e a garganta. Antônio amarrou um pedaço da camisa sobre o rosto e forçou o cavalo adiante. O som das chamas se misturava ao galope, um ritmo frenético entre o desespero e a coragem. Luar tropeçou em uma raiz escondida, mas manteve o equilíbrio. O velho se inclinou, passando a mão no pescoço do animal, sentindo o suor quente misturado à cinza. Aguenta, meu amigo. Falta pouco. Ele não sabia se falava para o cavalo ou para si mesmo. O fogo agora vinha de todos os lados, e a única trilha livre era uma passagem estreita entre 2 pedras. Entraram. Dentro do corredor natural, o calor parecia dobrar. O som do vento desapareceu, substituído por estalos e chiados. A pele de Antônio ardia. Luar respirava pesado, bufando com força, tentando não ceder ao pânico. O velho podia ver o reflexo das chamas nas rochas. Por um instante, achou que não sairiam dali. Quando o corredor terminou, uma cena brutal se abriu diante deles. O vale inteiro tomado pelo fogo. O céu, antes azul, agora era um mar laranja. Cinzas flutuavam como neve quente. E bem no meio daquilo tudo, uma pequena sombra se movia. Era ela, a menina. Estava perto de um tronco caído, tentando se proteger, mas cercada pelas chamas. Antônio sentiu o corpo gelar. O tempo pareceu parar. Ele olhou para Luar. E o cavalo, como se entendesse, deu um relincho forte e arrancou em disparada. O velho se abaixou sobre a sela, protegendo o rosto com o braço. As chamas roçavam suas botas. O ar ardia nos pulmões. Mas nada importava além daquela criança. O som do fogo era ensurdecedor. Tudo ao redor virava sombra e luz. Luar saltou sobre um tronco em chamas, e por um segundo, Antônio achou que cairiam. Mas o cavalo pousou firme, patinando na terra quente. O velho estendeu o braço, gritando o nome da menina. Ela virou o rosto, olhos arregalados, sujos de cinza e lágrimas. Vem, pequena! Ela hesitou, mas correu. Antônio a puxou com um braço só, erguendo-a para a cela com um impulso de força que nem sabia que ainda tinha. O calor parecia morder. Luar relinchava, inquieto, quase gritando junto. O velho olhou ao redor e viu que o caminho de volta estava fechado. Só restava seguir adiante em direção ao rio. O cavalo galopava como se o chão não existisse. A menina se agarrava à cintura do velho, tremendo. A cada respiração, Antônio sentia o ar queimando por dentro. O vento trazia brasas que batiam como pequenas agulhas de fogo. Mas Luar não parava. Cada passo era uma luta, e cada segundo, uma vitória contra a morte. Quando finalmente avistaram o brilho da água ao longe, Antônio quase não acreditou. O rio era estreito,
mas podia ser sua salvação. Atrás deles o vale inteiro ardia como um forno. O velho apertou as pernas contra o corpo do cavalo. Vai, Luar, vai! O salto veio com um rugido do fogo atrás. Por um instante, tudo pareceu em suspenso. Homem, cavalo e criança atravessando o ar, cercados por labaredas. Depois, o impacto frio da água. O som abafado, o alívio, a respiração voltando aos poucos. Antônio abriu os olhos. Estavam no outro lado, encharcados, tossindo mais vivos. Luar se sacudiu, respingando cinza e água, exausto, mas de pé. O velho segurou firme a rédea e olhou para o vale atrás deles. Agora um campo de fogo e fumaça. Conseguimos, parceiro, murmurou com a voz rouca. Luar respondeu com um relincho baixo, cansado, quase humano. O vento soprava quente, mas já trazia um cheiro diferente, o cheiro da terra molhada do rio. Ainda havia perigo, mas também havia esperança. E era isso que mantinha o velho em pé, a certeza de que, enquanto houvesse um cavalo como Luar e um coração disposto a lutar, o fogo nunca venceria por completo. A água fria do rio trouxe um breve descanso, mas não durou muito. Antônio sabia que estavam longe de seguros. A fumaça ainda cobria o céu, densa e sufocante, e o fogo se movia rápido, cruzando o outro lado do vale. O vento soprava contra eles, trazendo fagulhas que caíam sobre a água como pequenas estrelas em chamas. Luar tremia, cansado, mas seus olhos permaneciam firmes. A menina se agarrava ao pescoço do velho, ofegante, sem entender completamente o que havia acabado de acontecer. Antônio olhou ao redor. A margem em que estavam agora era mais alta, coberta de pedras e arbustos queimados. Ele sabia que precisavam subir até o platô antes que o fogo se espalhasse para aquele lado também. O velho respirou fundo e, com um toque suave, fez Luar começar a andar, subindo o terreno escorregadio. O cavalo escorregava às vezes, mas não desistia. O som das chamas ainda vinha de trás. Um rugido vivo e constante, lembrando que a morte não tinha ficado tão distante. Quando chegaram ao topo, o vento soprou forte e trouxe um cenário desolador. Tudo o que antes era verde agora era cinza. Árvores viradas em esqueletos retorcidos. O chão coberto de cinzas quentes que se levantavam em pequenas nuvens a cada passo. O sol escondido atrás da fumaça parecia uma esfera alaranjada sem brilho. Antônio olhou aquilo e sentiu o coração apertar. Era como se o mundo tivesse sido apagado. Tá tudo bem, meu bem. Já passou o pior, disse ele tentando acalmar a menina. Mas no fundo sabia que o pior ainda podia estar por vir. Ela não respondeu. Apenas olhou para o cavalo com os olhos marejados. Luar relinchou baixo, o som rouco cansado. O velho passou a mão no pescoço do animal, sentindo a pele quente sob o pelo úmido. Você é um guerreiro, parceiro. Ainda vamos sair dessa. Eles seguiram caminhando por entre a fumaça. A cada passo, o solo soltava pequenas labaredas escondidas, brasas que pareciam brotar das entranhas da terra. O ar estava quase irrespirável. Antônio amarrou novamente o pedaço da camisa sobre o rosto e colocou o chapéu sobre a cabeça da menina para protegê-la do calor. Luar mantinha o ritmo firme, mas o cansaço era visível. As patas tremiam levemente. O suor misturava-se à fuligem, transformando o cavalo em uma sombra viva no meio do deserto de cinzas. Ao longe, um estalo diferente chamou a atenção de Antônio. Era o som de algo caindo, não fogo, mas madeira. Um velho celeiro talvez que não resistira ao calor. Ele olhou na direção e viu que parte da antiga estrada de carroça ainda estava ali, coberta de cinza, mas intacta. Se conseguissem seguir por ela, talvez encontrassem abrigo em algum sítio mais afastado. Vamos por aqui, Luar. Aguenta só mais um pouco. O cavalo obedeceu sem hesitar, e os três avançaram pela estrada fantasma. O som dos cascos batendo sobre o chão seco quebrava o silêncio. A menina, exausta, encostou a cabeça nas costas do velho e adormeceu. Antônio sentiu o peso leve dela e se manteve firme, o olhar atento ao horizonte. Por alguns minutos, o fogo pareceu recuar, como se o vento tivesse mudado de direção. Mas logo, o velho percebeu outro perigo. As cinzas estavam tão espessas que o caminho à frente parecia se mover, ondulando. O calor ainda vinha de baixo. A terra estava viva, fervendo. Cada passo era um risco. Ele segurou firme as rédeas, orientando Luar com cuidado. De repente, o cavalo empacou. O velho sentiu o corpo se inclinar e puxou a rédea instintivamente. À frente, uma rachadura se abria no solo. Uma fenda estreita, mas profunda, onde o fogo subterrâneo ainda ardia. O calor que subia dali era insuportável. Antônio sabia que não poderiam voltar, mas também não podiam ficar parados. Ele desmontou, deixando a menina sobre a sela. Segura firme, pequena. Luar bufou, impaciente, mas esperou. Antônio olhou o buraco e avaliou a distância. Não era grande o bastante para impedir um salto, mas o chão à frente era instável. Passou a mão na crina do cavalo, como quem pede desculpas antes de pedir coragem. Vamos lá, amigo. Mais uma vez. Deu 2 passos para trás, puxou a rédea e fez sinal com o corpo. Luar entendeu. Um galope curto, o impulso certeiro e o salto. Por um instante, o mundo pareceu parar outra vez. As chamas sob os cascos, o ar seco cortando o rosto, e depois o impacto firme do outro lado. O chão afundou levemente, mas aguentou. Antônio soltou o ar preso no peito e sorriu cansado. Boa, garoto. Boa. Continuaram avançando até que o cheiro de fumaça começou a mudar. O vento trazia agora um aroma leve de terra úmida. Antônio ergueu o olhar e viu uma colina com pedras altas, e além dela, uma sombra de verde. Um milagre no meio do deserto queimado. Ele apertou o passo e quando chegaram ao topo, viu um pequeno pasto ainda vivo, protegido por rochas. Ali, a grama resistia e um riacho cortava o chão. Tímido, mas limpo, o velho desmontou com cuidado, ajudando a menina a descer. Luar baixou a cabeça e começou a beber, tremendo, mas ainda forte. Antônio ajoelhou-se ao lado dele e mergulhou as mãos na água. Era fria, viva. Deixou escorrer pelo rosto e pelos cabelos, limpando a cinza. A menina, de olhos arregalados, finalmente sorriu. A gente conseguiu? Perguntou com a voz fraca. Por enquanto, sim, respondeu o velho, olhando para o cavalo. Mas ainda precisamos sair do vale. O fogo vai passar, e quando passar, a terra vai precisar de nós.
O vento soprava mais leve ali. As folhas sobreviventes farfalhavam como um sussurro de alívio. Antônio encostou a testa na de Luar e fechou os olhos por um momento. O cavalo respirava pesado, mas seu coração batia forte, firme. No alto da colina, o céu começava a clarear. Um tom alaranjado que não vinha mais das chamas, mas do sol voltando a nascer. Era o início da travessia final. O caminho entre o que foi perdido e o que ainda podia ser salvo. E ali, cercado por cinzas, o velho entendeu. Não era o fogo que o mundo queria testar. Era o que sobrava depois dele. A coragem de continuar. O sol começava a subir, pintando o céu de um laranja tímido. Quando Antônio percebeu que o silêncio do abrigo era frágil demais, o vento tinha mudado outra vez, soprando de volta para o vale, e trazia o som distante do fogo ainda vivo. Luar levantou a cabeça, inquieto, as orelhas viradas na direção do som. O velho sentiu o estômago apertar. O perigo não tinha terminado. O riacho murmurava baixo, e a menina, deitada sobre a manta, dormia em paz. O rosto limpo agora, marcado apenas por manchas de fuligem. Ele sabia que não podia deixar aquele lugar virar uma armadilha. Antônio se levantou devagar, o corpo doído como se cada músculo tivesse envelhecido 10 anos em uma noite. Foi até Luar, que coçava o chão com o casco impaciente. Passou a mão na crina do cavalo e falou baixo. Vamos precisar de mais uma força, parceiro. Só mais uma. O animal virou o rosto, e por um instante, os dois se olharam como velhos amigos que já não precisam de palavras. O velho ajeitou o arreio e despertou a menina com cuidado. Acorda, pequena. A gente vai sair daqui. Ela piscou confusa, depois olhou ao redor e sentiu o cheiro do ar. Tá voltando, não tá? Perguntou a voz trêmula. Antônio assentiu. Tá sim, mas a gente vai por cima do vale. Tem um caminho entre as pedras que pode levar pra fora. Se Luar aguentar, a gente chega antes que o fogo suba. Montaram e começaram a subir pela encosta. O terreno era irregular, com pedaços de rocha solta e cinza escorregando sob os cascos do cavalo. Luar avançava com cautela, respirando fundo, as narinas dilatadas. O calor começava a crescer de novo, e o som distante do fogo parecia mais próximo a cada minuto. O vento rugia como se empurrasse as chamas atrás deles. A subida se tornou mais íngreme. Antônio se inclinou para frente, segurando firme as rédeas. As pedras cortavam as pernas do cavalo, mas ele não parava. A menina mantinha os olhos fechados, segurando-se no velho. À frente o vale se abria como uma ferida. O chão, antes verde, agora era uma extensão de cinza e fumaça. O ar tremia, e uma sombra se movia entre as colunas de fumaça. Antônio estreitou os olhos. No meio da devastação, alguém se mexia. Era uma figura humana, cambaleando entre as cinzas. Por um instante ele pensou que fosse um reflexo, mas não. Era real. Luar parou, bufando. O velho olhou para a menina e depois para o vale. Tem alguém lá. Ela o olhou assustada. Mas o fogo tá voltando. Ele respirou fundo. Eu sei. Desceu do cavalo e olhou o terreno. A distância até o fundo do vale não era grande, mas o calor era sufocante. Ainda assim, algo no modo como aquela figura se movia, o fez agir sem pensar. Amarrou a rédea de Luar a uma pedra e disse. Fica aqui, parceiro. Se eu não voltar em 10 minutos, vai embora com ela. Luar relinchou baixo, como se entendesse a gravidade daquelas palavras. Antônio começou a descer, os pés afundando nas cinzas. O ar era espesso, o calor subia das pedras como vapor. Cada passo era uma luta contra o corpo cansado. Quando chegou perto, viu que era um homem. Estava ajoelhado, coberto de fuligem, e tentava mover uma tábua que prendia algo no chão. O velho se aproximou rápido. Ei, tá vivo? O homem levantou o rosto, os olhos vermelhos de fumaça. Meu filho. Tá preso aqui. O velho correu para ajudar. As tábuas eram pesadas e quentes, o chão ainda queimava por baixo. Usaram um pedaço de madeira como alavanca, e depois de alguns empurrões, conseguiram afastar o entulho. Debaixo dele, um menino, inconsciente, o rosto coberto de fuligem, respirando com dificuldade. Antônio o pegou no colo, sentindo o calor que ainda emanava do chão. Tem que sair daqui agora! O outro homem mal conseguia ficar em pé, tonto, as pernas falhando. O velho o puxou pelo braço. Vamos, homem. O fogo tá voltando. Lá em cima, Luar relinchou alto, o som atravessando o vale como um aviso. Antônio olhou para o alto e viu o cavalo inquieto, puxando a rédea, a menina tentando segurá-lo. O vento virou de novo, trazendo brasas que voavam pelo ar. O fogo começou a descer pelas encostas. Um mar de chamas vindo de 2 lados. Antônio ergueu o olhar e fez uma conta rápida na cabeça. O tempo estava acabando. Colocou o menino sobre os ombros e gritou para o homem segui-lo. Corre! A subida parecia infinita. As pernas queimavam, o ar sumia dos pulmões. A menina gritava lá de cima, chamando o velho. Vem, seu Antônio. O homem que o acompanhava tropeçou, caindo de joelhos. Antônio o puxou, mas o calor já fazia o chão vibrar. Luar relinchava sem parar, arrancando a rédea presa na pedra. De repente, o cavalo saltou encosta abaixo. O velho viu aquilo como um milagre. Luar desceu com força, desviando das pedras. O pelo coberto de cinza. Parou ao lado deles, bufando, o corpo tenso. Antônio ergueu o menino e o colocou sobre a sela. Depois ajudou o outro homem a subir. Segura ele! Eu vou a pé! Gritou, mas Luar não obedeceu. Deu um passo à frente, empurrou o velho com o focinho e relinchou como se dissesse que não deixaria ninguém para trás. Antônio entendeu. Montou atrás deles, puxando a menina para junto. O cavalo virou de volta para a subida e começou a galopar. O fogo vinha logo atrás, rugindo. A cada salto, fagulhas atingiam o corpo do animal. Mas ele não parava. Antônio sentia o calor mordendo as costas. A menina chorava, o homem gritava, mas Luar seguia firme. No último trecho, o solo cedeu um pouco, e por um instante o cavalo quase perdeu o equilíbrio. O velho gritou puxando o corpo para frente, e juntos conseguiram subir o último pedaço da encosta. Quando chegaram ao topo, o ar era outro. O vento soprava mais frio, levando a fumaça embora. Lá embaixo, o vale ardia. Antônio desmontou, ajudando os outros a descer. O menino respirava fraco, mas vivo. O pai se ajoelhou ao lado dele, chorando. Luar ficou parado, ofegante, o corpo tremendo, o pelo coberto de cinza e suor. O velho passou a mão em sua testa e encostou a cabeça no pescoço do cavalo. Você salvou todos nós, amigo. Luar bufou baixo, os olhos calmos, o peito subindo devagar. Atrás deles, o fogo continuava queimando o vale. Mas ali,
Naquele pedaço de terra salva, havia vida, e era tudo o que importava. O primeiro raio de sol atravessou a névoa pesada, iluminando o vale destruído como uma ferida aberta. A fumaça subia preguiçosa, se dissipando aos poucos, revelando um chão coberto de cinzas e galhos carbonizados. O silêncio era absoluto, um silêncio quase sagrado. Não havia vento, não havia canto de pássaros, nem o som distante do fogo. Só o respirar lento dos sobreviventes e o trotar leve de Luar, que ainda tentava se equilibrar depois de uma noite que parecia não ter fim. Antônio estava sentado sobre uma pedra, o chapéu nas mãos, olhando o horizonte. O rosto coberto de fuligem escondia as marcas do cansaço, mas nos olhos havia algo que o fogo não conseguiu apagar. Uma luz tranquila, teimosa, de quem viu o pior e ainda acredita que algo bom pode nascer dali. A menina dormia encostada no corpo de Luar, os cabelos duros de cinza e o rosto sereno, como se o medo tivesse se apagado com as chamas. Perto deles, o homem resgatado segurava o filho no colo, limpando o rosto do garoto com um pedaço de pano molhado. O menino respirava com mais força, o peito subindo e descendo, em um ritmo que devolvia esperança ao ar. O velho respirou fundo e sentiu o cheiro da terra úmida. O mesmo solo que queimou por horas agora exalava o perfume da vida. Aquilo o fez se lembrar das histórias antigas que o pai contava, sobre como, depois dos incêndios, a terra renascia ainda mais forte. O fogo não leva tudo, murmurou. Ele deixa espaço para o que tem coragem de voltar. Luar levantou a cabeça, como se tivesse entendido. Os pelos próximos do pescoço estavam chamuscados, mas seus olhos ainda tinham brilho. Antônio se aproximou e passou a mão na testa do animal. Você foi valente, parceiro. Mais do que qualquer homem que conheci. O cavalo moveu a cabeça devagar, respirando fundo. E o velho sentiu o peito apertar. Ele sabia que aquele animal tinha dado tudo o que podia, e talvez um pouco mais. Enquanto o sol subia, os raios dourados começaram a tocar o vale, e a cinza sob a luz ganhava tons prateados, como se o chão estivesse coberto de neve. A menina acordou e piscou, confusa, olhando ao redor. Tá tudo acabado? Perguntou com voz baixa. Antônio sorriu. Acabado? Não. Tá só começando, pequena. Ela olhou o vale em silêncio, como quem tenta entender como algo tão destruído pode esconder um recomeço. O homem do menino se aproximou, os olhos marejados. Se não fosse o senhor, a gente não teria saído vivo. Antônio balançou a cabeça. Não foi só eu. Foi ele também. Apontou para Luar, que mastigava lentamente um pouco de capim seco. O cavalo tem mais coragem do que muito cristão por aí. Os quatro ficaram ali, quietos por alguns minutos, observando o sol se espalhar sobre as cinzas. Um pequeno redemoinho levantou poeira no ar, e no meio do cinza, algo brilhou. Eram brotos verdes, finos, nascendo entre as rachaduras do chão queimado. A menina apontou surpresa. Olha, tem plantinha nascendo! Antônio se levantou, foi até lá e se ajoelhou para tocar o solo. Estava quente ainda, mas vivo. Sorriu sem dizer nada. Às vezes, o milagre se esconde nas menores coisas. O velho olhou para o alto da colina e viu uma nuvem escura se formando. Mas não era fumaça, era chuva. Um trovão distante anunciou o que vinha. Ele sentiu o coração bater mais rápido. Parece que o céu cansou de ver tanto fogo, disse. Luar ergueu o focinho para o ar, como se confirmasse. Em poucos minutos, os primeiros pingos começaram a cair. Fracos no início, depois firmes. A chuva lavava tudo. As cinzas, o suor, o medo. Lavava a alma. A menina correu descalça, rindo, abrindo os braços para o céu. O pai do menino ajudava o filho a ficar de pé. E os dois deixaram que a água caísse livre sobre eles. Antônio ficou parado por um tempo, sentindo a água escorrer pelo rosto e misturar-se com as lágrimas que ele nem tentou esconder. O som da chuva era diferente de qualquer coisa que já tinha ouvido. Era como se a terra suspirasse. Ele olhou para Luar, que agora caminhava devagar até o riacho. O cavalo bebeu um pouco de água e depois se virou, observando o vale como um guardião. O velho se aproximou e encostou a testa no animal. Você e eu, companheiro. Passamos pelo inferno, mas parece que o céu resolveu abrir a porta de volta. O sol, entre nuvens e chuva, criou um brilho dourado sobre o campo queimado. A menina correu até o velho e segurou a mão dele. O senhor vai voltar para sua casa? Ele olhou para a direção de onde vieram. Lá embaixo só restavam ruínas. Acho que sim, mas agora vai ser diferente. A terra vai precisar da gente para começar de novo. Ela apertou a mão dele e sorriu. Luar relinchou chamando. Antônio subiu na cela, ajudou a menina a montar atrás e olhou para o pai e o filho, que acenavam. Sigam para o norte. Ali tem gente boa e água limpa. A chuva vai apagar o resto, e partiram. Luar andava devagar com passos firmes. O vento trazia o cheiro fresco de barro e mato. Atrás deles, a chuva caía sobre o vale, transformando a cinza em lama fértil. O fogo havia tomado quase tudo, mas o que restou era o bastante para recomeçar. Antônio olhou para o horizonte e viu um fio de arco-íris nascendo entre as nuvens. Sorriu de leve. Tá vendo, parceiro? Depois do fogo sempre vem a luz. Luar resfolegou, e os dois seguiram adiante, desaparecendo entre as colinas molhadas, enquanto o sol se abria sobre as cinzas, não como um fim, mas como a primeira aurora de um novo dia. Se essa jornada entre o fogo e a esperança tocou o seu coração, vem com a gente. Se inscreva no canal e continue cavalgando ao lado de histórias que provam que a coragem e a fé nunca se apagam.